Tá dando para ver a tela que eu tô compartilhando com vocês aí? Sim. Beleza, então. Então eu vou abrir aqui. Então tá, gente. Se cair aí a internet, eu renovo o link e mando para vocês, beleza? Beleza. Tá. Vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Boa noite aí para a mãe do Murilo que tá acompanhando a gente também. Vocês têm algum exercício que vocês gostariam que a gente fizesse junto aqui? Se não, eu sugiro um pra gente fazer. Algum assunto. Tarde, Tarde. Oi, Gabriel. tudo bom? Bom, tudo ok. Então vamos lá. Ó, pra gente alinhar então algumas coisas. A gente vai ter as nossas avaliações que vocês vão fazer a partir do dia 25, né? E são duas avaliações que a gente tem. Porque a gente tem uma avaliação referente a uma prova que seria de lógica e uma prova que seria a disciplina de orientação a objetos. A gente ainda não viu os conceitos de orientações a objetos, então a gente faz duas provas para fazer essa composição. Quando a gente fizer essas duas avaliações, a gente vai mudar a chave e a gente vai entrar na matéria de orientação a objetos, ok? Basicamente a prova, a primeira prova vai ser aqueles conceitos iniciais lá de lógica, conceito de lógica é aquele do Belmiro, Anacleto, conceito de nomes de variáveis, como que a gente declara variável. E aí, na segunda prova, que seria referente à da terça-feira, a gente vai ver daí uma prova mais direcionada para programação, que é em cima dos conceitos que a gente viu de codificação mesmo, ok? A instituição pediu para a gente fazer, então, questões abertas, né? As questões dissertativas e questões objetivas. Então, só para vocês saberem, então, tem ali uma questão que vocês têm que desenvolver um programinha também, ok? Vocês querem sugerir algum exercício ou posso fazer um com vocês, então? Por mim, pode escolher, pode escolher. Beleza, então. Então eu tô com... Professor, Fale. Por mim pode escolher, professor. Tá. nessa parte que vai ser discursiva aí da prova, a Aham. gente tem que fazer igualzinho, tá? No Eclipse. Então, Tá também no Public Static Void. isso. O que vocês podem fazer é o seguinte, para facilitar. Vocês abrem o Eclipse, porque a prova, vocês têm duas tentativas por cada prova e foi habilitado 2 horas para cada uma delas. Então, vocês podem codificar no Eclipse e aí vocês fazem a Ctrl+C, Ctrl+V dentro do AVA da instituição. Tá, beleza. Ok? Assim, façam com calma, assim mesmo. A primeira prova tá bem tranquila, a segunda, assim, aonde vai puxar um pouquinho mais, vai ser na prova, naquela que tem que codificar, tá bom? Professor, Sim, quanto tempo vai ser a prova? 2 horas. Cada uma tem 2 horas, ok? E daí, assim, vocês não precisam fazer no dia do nosso encontro. Eu entendo que a gente tem que fazer no dia do encontro, mas a instituição pediu para deixar aberto até o dia 5, né? Que foi uma regra que eles colocaram pra gente seguir. Tá bom? Beleza. Professor, Aham. Oi, Tassiana. oi. Como a gente vai ter que usar, no caso, usar o Eclipse e tudo mais, então a prova não tem aquela regra que se você sai da tela, você perdeu a prova. Não, eu não vi nenhum bloqueio em relação a isso lá, Tá. Uhum. ok? Então tá. A proposta aqui, então, é a gente fazer um exercício que a gente consiga fazer juntando desde o conceito de estrutura de seleção e laço de repetição. Pode ser? Então tá. A ideia do exercício é a seguinte. A gente pode fazer isso aqui, ó. Um exercício que vai validar através de um menu. A gente coloca assim, ó. Apresente assim, uma calculadora, onde a gente tem a soma, subtração, 3, multiplicação e 4, a divisão.
ok? E vai fazendo a integração através desse menu. O que a gente pode fazer assim para ver os conceitos a mais de contadores? No final, quando a gente encerrar essa nossa calculadora, colocar aqui ó, mais uma outra opção. Por exemplo, assim, 0,sair, ela no final aparecer para nós o total de vezes que foi utilizado a calculadora. E aí, também mostrar um relatório de quantas vezes teve o cálculo de soma, quantas vezes teve de multiplicação, divisão e aqui o de subtrair que faltou. Ok? Então, pode ser? Vamos lá, então. Então, beleza, então. Eu vou criar aqui um novo projeto. Eu estou usando aqui uma máquina virtual aqui, então só não estranho o ambiente. É a mesma interface, só tem uma carinha diferente. Então, vamos colocar aqui um relatório de calculadoras. Então vamos lá. Então criou aqui o projeto, vou criar com vocês a classe main. Public static void main. Daí sempre lembrando que quando vocês vão criar uma classe, sempre Professor. Fale. Eu só perdi um negócio aqui. O Eclipse que você está usando é o mesmo nosso, só está com uma outra atualização? Ou Não, outro? é a mesma coisa. A única diferença é que eu estou rodando uma máquina virtual e daí ela está com Linux. É só por causa disso. Mas o Eclipse é o mesmo. Ah, tá, entendi. Beleza? Entendi. Então tá. Essa aqui é só uma interface mesmo. Então, ó, sempre quando vai criar uma classe, né, tem que ter aquela regra de colocar a primeira letra maiúscula, que é o padrão de Java, que é camel case que a gente chama isso aqui. O nome do pacote pode ser minúsculo, mas um dia lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando com um uso de framework, uma parte mais avançada, vocês vão entender por que tem que ser rígido esse nome de classe. Então, aqui, vamos criar a nossa... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos criar aqui a nossa variável input, né? Aqui a nossa scanner. Vou chamar aqui o input, fazer a nova instância, chamar a diretiva a entrada, sysin, e ponto vir. Então aqui na nossa regra, a gente vai ter que apresentar o menu. Eu vou trabalhar com o menu do tipo inteiro, então vai ter as opções de 1 a 0. Então, como eu estou esperando receber um inteiro, eu vou colocar ali para nós o tipo inteiro mesmo, tá? Então, int op. E aí, vocês têm preferência ou tem alguma dúvida maior referente a laço de repetição? Eu vou fazer o estudo com vocês aqui, então. Tem uma coisa, ó. Eu sei que pelo menos uma vez vai rodar esse laço de repetição, né? Que ele vai apresentar esse menu, certo? Pelo menos uma vez vai rodar. Então, eu posso colocar, por exemplo, o do while, certo? Coloco aqui o do while. Quando eu utilizo o do while, né, é aquela regra que eu tenho que saber. Pelo menos uma vez está rodando, porque o meu teste do while de condicional de parada não está no cabeçalho, está na saída. Então, por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. A gente usa bastante o do while quando a gente vai apresentar menu, por isso que eu estou indo por esse caminho do while aqui. É aquele exemplo que eu falei para vocês antes da quarentena, que quando a gente está fazendo o caixa eletrônico, a gente usa um do while no caixa eletrônico do banco. Eu sei que ele vai rodar enquanto o quê? Enquanto a minha opção for diferente do quê? De 0. Quando ele apertar o 0, ele vai sair. Então, repita, isso aqui seria no Portugal, então, repita enquanto
a OP for diferente de 0. Então, seria isso aqui, ó. Eu venho e coloco OP diferente de 0. Essa seria a minha regra. Ele dá um erro aqui, por quê? Porque não foi inicializado a variável. Se eu apertar aqui, ele vai inicializar em 0. Mas se eu fizer isso aqui agora, ó, eu apago e vou começar a desenvolver. Pra gente ver, vamos ver se ele vai sair esse erro, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou apresentar um menu. Então, eu vou colocar esse menu. As outras variáveis que tiver faltando, eu vou declarando na sequência. Se você já tiver certeza do que se precisa, não tem problema nenhum. Porque, como tem esses totalizadores aqui embaixo, a gente já tem uma noção do que precisaria. Mas a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento. Então, eu vou fazer aqui, ó, apresentar um menu aqui. Então, ó, um soma. Então, eu vou colocar aqui o menu. Sysout. Aqui. Um soma. Vocês lembram como é que faz quebra de linha em Java? Barra invertida. É, barra invertida, né? Se eu quiser, posso fazer então a barra invertida, né? Coloco 2 subtração, barra N, 3 multiplicação, barra N, 4 divisão, barra N, aí o 0 ponto sair, né? Então eu rodo aqui para fazer o teste, confirmo, deu o meu erro aqui, deu erro porque eu não li qual foi a opção, então eu vou fazer a leitura aqui da opção. Então eu volto aqui, coloco OP, ele vai receber através da nossa variável input, vou fazer a conversão ali para o tipo da variável, nextInt, ponto e vírgula. Aí ele já some o erro aqui. Eu poderia começar com 0, não teria nenhum problema. Eu só não comecei por causa de um detalhe, porque como eu estou fazendo o meu teste da condicional diferente de 0, para mim é um perigo isso aqui. Então daí só tem que tomar cuidado com essa questão ali. Roda ali. Então a apresentação do menu está validada aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a lógica para a gente conseguir pegar e fazer a nossa interação para saber qual que é a opção que ela entrou. Os ifs e os elses eu vou fazer que é o mais simples. Depois eu entro na questão dos totalizadores aqui. Então eu venho aqui, ó. If, vou lá e faço o teste, ó. OP. Eu quero saber se é uma comparação. Então, 2 sinais iguais. E vou ver se ele é a opção 1. Coloco ali 1. Se for, eu vou fazer a integração para fazer o cálculo da soma. Essa soma aqui, eu quero fazer mascarada. Então, vamos fazer mascarado aqui. Vou lá e coloco sysout. E faço o quê? O valor do primeiro número somando com o segundo número. Para poder fazer essa integração, eu tenho que declarar mais variáveis auxiliares aqui. Então, eu vou voltar aqui em cima, vou colocar N1, N2, que eu vou supor que eu estou trabalhando com duas variáveis. Então, como eu sei que eu vou fazer a leitura aqui da soma, ou subtração, eu vou vir colocar aqui embaixo. Então, coloco o sysout, coloco lá valor 1, vou receber aqui N1, recebe input ponto nextInt, sysout, o valor 2 ali, ali. Então a gente leu os dois valores, agora eu vou fazer a minha máscara aqui, ó. Eu quero fazer a soma. Então, o que é a minha máscara? Como eu tenho aqui variável aqui,
variável para mim é algo que vai variar, né? Então, eu vou chamar a variável N1, vou concatenar sinal de mais e vou colocar aqui, entre aspas duplas, o valor que sempre vai ser constante, independente do valor que eu estiver recebendo. Então, eu vou colocar o sinal de mais, vou fazer um espaço para pegar ali, para fazer só essa máscara para mim. Concateno com o valor da variável N2 e vou concatenar com o sinal de igual. Então, sinal de igual. E aí, vou concatenar com a soma do que? Da N1 e N2. Então, eu vou abrir e fechar aspas duplas para que não tenha furo de cálculo ali. Então, N1 mais N2. Ok? Então, dessa forma aqui, eu forcei. Por que eu coloco esse parênteses aqui? Porque, às vezes, dependendo da minha montagem dos parênteses, eu tenho o interpretador, a IDE Eclipse, ela pode se perder e achar que não tem que fazer cálculo. Ela vai querer concatenar esses dois valores. Então, eu vou rodar aqui. Ok? Então, eu vou fazer uma soma. Valor 1, 10. Valor 2, 5. Então, 10 mais 5 deu 15 ali pra gente. E aí, como a gente não colocou, né, nenhum tipo de controle, né, ele já apresentou para nós a interface de novo. Vou pagar. Eu sempre paro aqui porque ele fica com essa instância do console aberta. Se vocês repararem, às vezes quando vocês ficam rodando muitas vezes aqui o programa de vocês, ele vai fazendo várias instâncias aqui. Às vezes isso daqui vai deixando mais lento o computador, mas como os computadores hoje, a maioria tem 4 GB, a gente nem sente muito isso. E aí, o que eu quero fazer também aqui? Eu quero fazer as outras validações, subtração, multiplicação, divisão. Eu vou fazer isso, depois eu vou entrar na parte de contagem. Então, se não ser, eu vou validar se a minha opção for igual a 2, aí eu vou entrar na parte de subtração. Vou colocar então sysout, N1 concatena com o que? O sinal de menos. E vou concatenar aqui com o valor de N2 que está chegando aqui para nós. Concatena com o sinal de igual. E aí vou concatenar com a minha expressão. Então, abro e fecho parênteses e vou passar N1 menos N2. Ok. E aí, faço também para as outras opções ali, multiplicação, else if, op igual a 3, sysout, N1 mais, vou colocar o x ali, e aí colocamos então agora sinal de mais, fazer aqui a multiplicação. N1 vezes N2. Vamos para a divisão, else if, op igual a 4, sysout, N1 concatenando com o sinal da divisão, mais N2, mais sinal de igual, mais N1 divididos por N2. Aqui. Eu vou supor que... se eu supor aqui que eu estou colocando 0 para sair, eu colocaria o else, né? A gente pode tentar também fazer uma tratativa aqui, caso ele digite algum valor fora disso. Vamos ver isso aí para depois. Eu vou colocar só o 0 para sair. Eu vou dizer que ele está digitando de fato para nós aqui o 0. Então eu vou colocar um else como última opção. Ok? Eu vou colocar aqui uma mensagem aqui, ó. Encerrando calculadora, por exemplo. Ok. Então, ó, só para rodar para a gente fazer o teste, então, para a gente ver aqui, ó. Eu sei que o 1 está funcionando, que é a soma. Coloco a subtração, 2. Coloco 50, valor 2,
6, daí ele fez, né? 50 menos N2 igual 44. Aqui o N2 apareceu porque eu coloquei entre aspas duplas. Então eu vou corrigir isso aqui. Apago aqui. Opa. Então N1 aqui. Aqui. Então só fazer de novo a subtração. 4, 3, né? 4 menos 3 igual a 1. Se eu quiser fazer uma nova integração, vou lá e coloco multiplicação agora. 3, multiplicação, valor 6, valor 2, 5. 6 vezes 5 igual a 30. Então, validado também a multiplicação. Divisão, vamos para divisão aqui. Vou lá e coloco então divisão. Dou um sinal aqui, 4. Coloco ali 8, valor 2, 6. E aí, 8 por 6 deu 1. Aqui para nós deu um bug, né? Quando dá esses bugs aqui, qual que é o nosso problema aqui? Vocês lembram qual que era? Qual que é o probleminha que tem aqui? Tem que fazer aquele negócio lá do debug, né? Não, tem o debug, né? Mas assim, numa calculadora, eu cometi um erro aqui que foi colocar tudo inteiro, né? Porque eu tô supondo que ele vai sempre digitar valores inteiros, né? Aqui eu poderia arrumar de uma outra forma. Eu coloco aqui um ponto e vírgula. E no N1, N2, eu coloco aqui tipo float, né? Aí eu já estou preparando para receber casas decimais. Com isso aqui, eu tenho que só arrumar isso aqui, ó. Next float. E aí, opa, não é aqui, né? O next float. Aqui é next int mesmo. Coloco aqui. Next float. E next float também aqui. Debug. Vocês têm muita dúvida em debug? Soma ali, eu vou colocar 4,5. Valor 2, 6 e 3. Aí ele mostrou isso aqui pra gente. Eu mudei para float para poder receber, ó. Reparem que eu coloco com vírgula, né? Padrão português brasileiro, mas internamente ele faz a conversão com os pontos. Quando vocês veem no sistema aparecendo aquela vírgula ali, é porque foi tratado aquilo, foi feito um mascaramento. Eu não vou fazer com vocês esse mascaramento porque não é uma coisa tão simples para fazer. Então a gente vai deixar no modo como é tratado mesmo da JVM aqui, tá? Se você digitar 0 agora, ele vai pedir os números do mesmo jeito, vai? Vai sim. Se eu colocar o 0 ali, você fala? Isso. Aqui o 0 aqui para nós, ele já não validou, né? Que ele foi para valor 1 e valor 2. E ele nem entrou aqui também na questão do... Deixa eu pegar aqui. É que só tem que subir ali o while, não dá pra subir assim, né? Que eu coloquei o 0, né? Ele tinha que sair, né? Vamos ver aqui, ó. Podemos fazer o debug, né? Chegou uma hora boa pra gente ver o que tá acontecendo com o debug, né? Então, ó. O debug você vai colocar aonde você tem... Aonde você acredita que está dando o erro. Ou até onde você imagina que está indo certo. E daí depois que você entrou naquele caminho certo, você não sabe o que está acontecendo de errado. Então daí você coloca o debug também, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar o debug bem na parte do if aqui. E aí quando a gente vai rodar o debug, né? Coloco ali na baratinha ali. E vamos lá colocar. Vou colocar então ali, dizendo que eu quero fazer uma divisão, 4. Vou lá e coloco... Eu vou colocar o valor que eu sei que não vai dar o erro. Temos que fazer um tratamento ainda na divisão. Vou lá e valor 1, 10. Valor 2, 5. Dou um Enter. O que aconteceu aqui, ó? Ele pediu para mim mudar a perspectiva. Quando eu fiz o último valor ali de input, que foi o valor 2, ele estava aqui, ó. Valor 2, daí ele recebeu
quando ele chegou na linha da comparação, do meu breakpoint, ele entendeu que eu quero analisar de uma outra forma. Então ele vai querer mudar a perspectiva. Eu vou confirmar que ele mude a perspectiva para mim. Fez a mudança aqui para mim da perspectiva. E aí, aqui ou eu vou dando F6, né? Ou eu vou pilotando aqui em cima também, né? O step into e o step over. Então eu vou com F6 aqui. Então F6, né? O meu AP tá valendo 4, ele não pode entrar aqui. Então eu dou um F6, não entrou. Foi aqui pro else if, ou se não C, dou opção igual a 2 também não é para entrar aqui, F6. Opção igual a 3. Se eu quiser ver, comparar o que está acontecendo, né? Eu posso selecionar aqui e apertar o botão direito e ver ali em inspecionar ou dou um watch também. Então, o watch aqui, ele faz então a opção igual a 3, né? Então, ele já retornou para mim que vai dar uma falsidade. Que na combinação dele aqui, o OP está valendo 4, né? E ele vai fazer uma comparação. 4 é igual a 3, ele já entendeu que não é. Então, dessa forma que você pode ir vendo. Essa parte de você selecionar um pedaço do código e ir vendo o que está acontecendo, ela é boa para quando você tiver aquelas comparações imensas ali no if. Porque daí você faz aquelas junções com os Z's e os O's, né? Então, dou mais um F6. Essa opção aqui, nossa, o OP está valendo 4, ó. Coloquei o mouse aqui em cima, né? Então eu sei que o 4 é igual a 4. É para ele entrar aqui, fazer a composição ali pra gente, né? Vai montar aqui, quando apertar o F6 é para ele mostrar aqui embaixo. Fez a prestação, né? 10 dividido por 5 igual a 2 ali pra gente. E chegamos na parte onde ele estava validando ali. Aí o OP aqui, ele está esperando que a gente pegue e coloque a comparação. Só para a gente ver o que está acontecendo aqui, ó, o OP vale 4, né? Então, se eu selecionar aqui e pedir para ver o que está acontecendo, watch também. Então, OP é diferente de 0, deu true. Então, como é uma verdade, ele retornou aqui. Então, ó, enquanto for diferente, ele vai rodar de 0, né? Debug tranquilo, gente? Uhum. Ok. Então, ó, vou voltar. Terminei o que tinha para fazer aqui. Eu vou voltar aqui pro modo Java normal, né? O default. Então eu volto aqui embaixo, aqui do lado e clico no Java. Voltamos aqui. Então tá, aqui deu ok. Existe uma falha aqui ainda no nosso aqui, na nossa divisão, né? Qual que é a falha que tem aqui na divisão? Deixa eu rodar aqui de novo para vocês. Se eu colocar aqui a divisão, vou lá e coloco que 10 divididos por 0. Vale isso? Aí ele não já deu um infinity ali, né? Ele não estourou nenhuma exceção, mas ele não poderia acontecer, porque na divisão ali não existe divisão de número por 0. Então tinha que colocar alguma mensagem de alerta ali. Aqui a gente pode fazer uma combinações de if. Por exemplo, aqui, ó. Vou parar aqui aqui. Ó, aqui ficou uma instância aberta, ó. Então eu vou parando aqui, ó. Ó, outra instância que está aberta aqui, ó. Isso que eu tava falando que ele fica comendo memória. Ó. Então aqui, ó. Eu sei que na minha divisão, então, não pode acontecer uma divisão de número por 0. Então, o que é a ideia que vai fazer aqui, ó? Quando ele entrar nesse else if aqui, eu tenho que validar para ver se esse N2 aqui, ele é um 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assim, ó, se o N2 for diferente de 0, ele vai pegar e vai entrar aqui. Então, vai colocar aqui dentro o código. Deixa eu só... Daí ele pode fazer. Caso contrário, né, se o N2 não for diferente de 0, a gente pode colocar um outro else aqui dentro. E eu coloco, então, a mensagem, ó. Sysout ali. Divisão não foi possível.
pois não tem divisão por zero. Ok? Então, essa é uma validação que tem que acontecer ali. Aqui a JVM aqui foi bem camarada, ela não estourou nenhuma exceção. Se você tivesse em outra linguagem de programação, que não tivesse esse tratamento por default, ele teria parado o programa ali pra gente. Então coloco ali 4 divisão, 10 e 0. Ó, divisão não foi possível, pois não tem divisão por zero. Ok? Então tá validado ali pra gente. Tranquilo para vocês colocar abrir um bloco if dentro de um else if, fazer essas combinações. Isso aqui você vai validar infinitas vezes, não tem um parâmetro para dizer para vocês quando que barra isso aqui. Ok, então ó, a gente já tem assim, validando aqui dentro. Agora o que faltou validar foi o que? Quando tá na opção do zero, né? Vamos ver aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. Se eu colocar o zero para sair, aqui ele já colocou o valor 1. Existe uma falha lógica aqui, né? Porque se eu coloquei o zero para sair, ele pergunta para mim, né? Dizendo que eu já quero sair. Qual que seria a sugestão de vocês para a gente deixar mais atrativo esse programa? Alguém se pronuncia aí? Tem que ser no início, né, professor? No início? Então tá, no início então essa daqui, né? Você fala, né? O zero, né? Aham. Então eu puxo esse daqui pra cá, isso que você está sugerindo. É isso? Então, tá. Então eu coloquei aqui em cima. Vou confirmar aqui. Convidado. Então tá. Feito isso aqui. Eu sei que então que o meu zero está funcionando ok. Podem ver que aqui a opção, né? Ela não deu nenhum conflito porque a opção está no tipo inteiro. Agora a gente tem que fazer o quê? Temos que pegar e fazer os totalizadores. Eu sei que eu tenho um total da seguinte forma. Eu quero pegar um total de quantas vezes que ele rodou esse do while aqui. E eu quero também pegar um total parcial, que seria quantas vezes que aconteceu interação na soma, quantas vezes que aconteceu interação na subtração, na multiplicação e uma interação que aconteceu também na parte de divisão. Então essas aqui são os totalizadores. Do totalizador para mim é do tipo inteiro. Então eu vou colocar assim, ó, total. Esse total aqui para mim vai ser a interação que teve aqui dentro. Eu sei que toda vez que ele entrar aqui dentro, ele aconteceu uma interação. A gente pode fazer o seguinte, ó, podemos colocar aqui no começo ou no final os totalizadores. Posso vir aqui, ó, total. E aí a gente coloca o incremental ali. Ele está reclamando para mim aqui que eu não inicializei. Aqui eu vou inicializar. Aqui para mim é interessante. Então eu vou clicar aqui, ó, ele já vai começar o total valendo zero aqui para mim. Só para lembrar, né, esse incremento aqui, ele é a mesma coisa que total recebe total anterior mais 1. Ok? Feito esse aqui do total. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar o total que aconteceu aqui. Quando? Quando ele sair desse bloco de repetição aqui. Então aí que eu vou colocar o total. Então eu venho aqui embaixo, ó, quando ele sair ali, eu vou vir aqui e vou colocar sysalt, coloca assim, ó, total. Ali, e vou concatenar com a nossa variável total. Então, total aqui. Ok. E aí, eu tenho que fazer a distribuição dos totais ali referente à multiplicação. Então, eu venho coloco aqui, ó, vírgula, total, soma.
Eu sempre coloco o nome de variável aqui minúsculo mesmo. Eu não coloco assim. Quando a gente passar dessa maratonada aí das provas, a gente vai entrar no nosso próximo conteúdo. Daí vocês vão entender por que eu não coloco assim, tá? Então, total soma aqui. Total soma. Esse total soma para mim aqui, aonde que ele é importante? Ele é importante para mim só quando ele entrar aqui dentro desse bloco if. Então, ó, quando ele fizer essa soma, eu vou dar um enter aqui e eu vou falar assim, ó, total de soma, quanto espaço ali, ó, total soma. Eu vou colocar assim, ó, mais. Aqui o incremento. Ele não reconheceu aqui, deixa eu ver se eu... Ah, tá, total soma. Aqui. Aí ele está reclamando também, porque eu não inicializei a variável, né? Tá bem. E aí, feito isso aqui, eu vou lá e faço também a parte de subtração. Total subtração. Já vou começar com ele inicializando em 0. Vou lá e coloco a subtração aqui. Total subtração. Mais. A multiplicação. Total mul. E há uma para divisão aqui para nós também. Total div. Esse aqui do total da divisão, eu quero saber o total de divisões que teve, né? Logicamente é mais correto a gente colocar aqui no if ou colocamos um geral? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu posso colocar assim, ó, é o total de divisões que aconteceu. Mais. Eu poderia até fazer um outro tratamento também aqui, ó. Caso tenha acontecido uma divisão que não foi bem sucedida, eu poderia colocar total de vezes que deu de erro aqui também. Dá pra fazer isso aqui. Quer ver, ó? A gente pode colocar assim, ó. Total div error, por exemplo. Daí eu venho e coloco aqui. Não sei se vocês já repararam, mas quando vocês acontece algum erro, assim, vocês estão programando, ele gera um log. Às vezes vocês não veem, mas quando... Quer ver, ó? Como eu estou rodando aqui, por exemplo, no Eclipse, eu chamei o meu Eclipse aqui, ou no Eclipse, eu estou rodando aqui no Linux, eu chamei o Eclipse através de um terminal. Esse aqui seria como se fosse um gerenciador de servidor. Internamente, muita coisa está acontecendo. Quando a gente está usando um programa, a gente não está vendo. Mas acontece muito gerenciamento de erro ou do que você está acessando através de uma tela preta. Então isso aqui está gerando logs aqui para mim. Então dessa forma aqui que eu consigo ver. Opa, deixa eu ver aqui que tem um chat. Oi, João, eu tô vendo aqui tua mensagem. Eu deixei aqui gravando. Se não tiver nenhum erro, vai subir essa revisão aqui. Professor, eu perdi a parte que você corrige ali o 0 ali para ele não pedir mais os números. Como que você fez mesmo? Para ele não pedir mais os números, você fala... Ah, aqui do menu, você fala? Isso, que daí se digitava 0, ele... Ah, tá. Os números. Daí tu fez uma alteração e eu tava programando na hora. Aham. Na verdade eu coloquei assim, né? Eu coloquei só o 10 e o 5. E aqui eu coloquei isso aqui, ó. Tipo, entendi agora. Foi só isso aqui. Pedir os valores antes de aparecer o menu ali. Isso, aham. Beleza. Ó, até eu tava falando assim, eu cometi também um outro erro aqui, ó. Apresentou pra mim o menu e eu coloquei 5 por engano, ó. Daí ele colocou encerrando o calculador e apareceu o valor 1. Então esse aqui é um outro bugzinho que tem pra gente arrumar também. Quando eu digito uma opção que não existe no menu, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar para ele querer... Ele digitou uma opção inválida e oferecer para ele o menu novamente, né?
Então esse é um bug que tem aqui. Então, ó, posso vir aqui atrás disso aqui, ó, else if, opção igual a 4. Eu tenho aqui um menu que vai até o 0, né? Então, ó, posso fazer isso aqui, ó, else if op igual a 0, aí ele vai encerrar a calculadora. E caso ele digite algum valor que seja diferente desse menu, aí a gente apresenta também a nossa mensagem, ó, opção inválida. Aí opção inválida. Quer ver? Vamos lá fazer o teste. Coloco lá então 5 e 2, né? Vou lá e coloco uma opção então 9, opção inválida. Vocês veem que tem uma coisa errada aqui, que é assim, né? Eu coloquei a opção inválida e ele pediu para mim os valores de novo, né? Na verdade, logicamente pra gente, ele tinha que apresentar o menu novamente e aí ele já fazer o cálculo. Isso, né? Pra falar a verdade, a gente não tem conhecimento para resolver isso aqui ainda. A gente vai ver isso para como que a gente apresentaria só um trecho desse código novamente. O que é o trecho que me interessa que apresente novamente? Não é que ele venha aqui e faça de novo valor 1 e valor 2, porque eu já sei quais são os valores. Eu simplesmente quero fazer uma coisa. Eu quero só saber qual é o minuto que ele vai ter que... qual o menu que ele quer de verdade. Senão, cada vez que vocês errassem num sistema, ou vocês, por exemplo, errassem o nome... Vocês estão jogando, por exemplo, e aí vocês vão colocar algum nome que do teu personagem, do teu avatar que está errado, você teria que montar todo o avatar novamente. É a mesma regra aqui. Eu não tenho que montar o avatar de novo. Eu tenho só que saber esse trecho aqui. Então, lá na frente eu falo, daqui uns dias, a gente vai ver como colocar esse pedacinho dentro de uma função e a gente falar, chama essa função de menu de novo. Daí você apresenta esse pedaço. Aí a gente começa a entrar numa parte mais interessante ainda da programação. Tranquilo esse aqui do menu para vocês? Só para a gente tá validando aí. Bem, aí o que a gente tem que fazer? Tá quase pronto isso aqui já, né? A gente tem que só fazer o que agora? Apresentar os totais parciais, né? Então vamos vir aqui, ó, sysalt, coloco aqui, ó, total de subtração. Vou deixar meio parelhado aqui. Vamos validar aqui o total de subtração para a gente ver, subtração, multiplicação aqui, para a gente ver se está contando certinho aqui, pra gente. Total de multiplicação. Só para dar um feedback para a turma, acompanhando os relatórios lá dos vídeos, vocês são a turma que mais revê vídeo que tenho durante esse semestre. Que lá no relatório do gerenciador eu consigo ver, por exemplo, quantas vezes que vocês assistem o mesmo vídeo, por exemplo, e quantas pessoas estão assistindo ao mesmo tempo. E aí eu vejo que... E tem a parte de trechos que eu consigo ver onde é que vocês também estão se batendo um pouco mais, assim, também, que daí vocês pedem... voltam assim para ver também com mais detalhe. Então vamos testar aqui para ver se ele tá pegando certinho, ó. Então, ó, vou lá, 10, 9, quero fazer uma soma, tá feito. Vou fazer uma outra soma também, 5 e 6, quero fazer de novo uma outra soma. Eu vou deixar aqui em tela grande para a gente ver. Então, eu já fiz duas somas aqui. Aí, eu vou fazer agora uma subtração, uma multiplicação e uma divisão.
Então, 80, 9, subtração, 2. Agora, 100, 5, uma multiplicação, 3. E 98, 2, fazer uma divisão, 4. Então, eu fiz duas somas, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Eu vou colocar aqui os valores, 9 e 2. E eu vou apertar aqui o botão de sair agora. Daí ele fez para mim ali, ó. Total, 6 integrações. Aí apareceu aqui a subtração, multiplicação e divisão. Eu esqueci de fazer a apresentação referente à soma. Mas eu sei que ele deu um erro já aqui, ó. Porque, ó, se eu fiz duas somas, ele tinha que apresentar para mim o total de 5, né? O que tem de bugzinho aqui pra gente? Ele tá entendendo que a última vez que foi essa última vez aqui, ó. Quando eu apertei o botão de sair, ele entendeu que esse aqui era um cálculo. E na verdade eu já queria sair. Então, aqui eu tinha que fazer algum tratamento para que ele não validasse isso daqui. Uma das coisas que eu posso fazer, assim, para mascarar esse erro, ainda não é o mais ideal, mas dá pra gente fazer, é isso aqui, ó. Se eu sei que tem que subtrair uma posição, eu posso fazer isso aqui, então, ó. Aqui no total geral, quando ele vai concatenar aqui, eu posso abrir um parênteses e fechar aqui. E colocar -1. Aí ele já vai dar uma mascarada. Só pra gente fazer o teste de novo aqui. Opa, deixa eu só fazer outra coisinha também aqui, ó. Eu tenho aqui da subtração. Eu vou copiar essa linha aqui. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou colocar aqui, ó. Total de soma. Aí faltou colocar... Ah, total de soma tá declarado aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, ó. Total soma. Que tá aqui pra mim também. Então eu faço aqui, ó. 5, 2, soma. 52, soma. Aí 10, 5, subtração. 5, 5, multiplicação. 52, divisão. E aí eu vou apertar aqui, colocar 6, 6 e o 0. Então daí ele já me mostrou aqui da forma que eu tinha que eu desejava mesmo. Ele desprezou esse último interação. Aqui que a gente tinha que melhorar um pouco, né? Mas assim, agora, turma, nessa parte de composição do relatório, da interação aqui com as variáveis, fazer essa interação de laço de repetição com os ifs e os elses, foi tranquilo? Alguém ainda tem muita dúvida referente a isso? Só deem uma... Sim, pode falar aí. Na verdade, assim, eu tive mais dificuldade naquele exercício de apresentar, tipo, 3 números e daí colocar em ordem decrescente. Tá. Uhum. Ok. Podemos fazer esse. Vamos fazer? Se der. Vamos lá, então. Eu vou fechar esse aqui. Posso fechar esse aqui, turma? Pode. Beleza, então. Daí eu zipo e eu subo esse código para vocês também. Então tá. Aquele do maior, das 3 ordens lá que a gente vai colocar, é da seguinte forma ele. Deixa eu ver aqui. Então a ideia daquele lá era assim, né? Ele ia ler 3 números, né? Número 1. Ele ia ler o número 2,
um número 3. Então vamos dizer assim, que eu estou inserindo um valor qualquer lá. Coloco 6 nesse, daí eu vou lá e coloco 50 e aqui eu vou colocar menos 3. Aí a lógica aqui tem que colocar em ordem crescente, né? O mais baixo aqui qual que seria? É o menos 3, né? Aí eu colocaria uma máscara, né? Menos 3 é menor do que 6 e o 6 ele é menor do que 50. Qual que é a complexidade desse exercício? Vamos dizer assim, ó. Eu tenho várias possibilidades. Quais são minhas possibilidades? Eu tenho uma possibilidade que o meu N1, eu vou dizer que o meu número 1, eu estou chamando aqui de N1, a variável. Eu estou com o meu N2 aqui para número 2. E aqui o número 3 para N3. Então, essa que é a representação que eu tenho para cada uma dessas variáveis. Então, eu vou dizer assim, ó. Qual que é a minha possibilidade aqui? Eu tenho a possibilidade, vamos dizer assim, ó, que o meu N1 seja o maior número. Então, eu vou falar assim, ó, o meu N1 é o maior número. Ele é o maior número de todo mundo. Então, o N1 é maior que o N2 e ele é maior que o N3. Por exemplo, isso aqui eu poderia dizer assim, ó, que a pessoa que estava lá digitando, ela colocou para o N1 10, aí ela colocou para o N2 8 e para o N3 ela foi lá e colocou 0, por exemplo. E aí eu também tenho a outra possibilidade, que é o quê? O N1 ainda continua sendo o maior. Só que aí pode ser que o terceiro número que ele digitou, ele é o número do meio. E o N2 assumiu a posição como o menor número. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer assim que ele rodou lá e colocou 10 para esse pro N1. Aí o N3, ele foi lá e colocou 4. E pro... e aí pro N2, ele foi lá e colocou, vamos dizer assim, colocou 1. Então, essa aqui é a segunda possibilidade. E aí, a outra possibilidade que eu tenho aqui que é, quando o N2 ele assume como o maior número, aí o N1 pode ter um número do meio e o meu N3 pode ser o menor. Eu não vou fazer aqui o exemplo agora, senão eu começo a colocar muito detalhe aqui e a gente pode começar, eu posso começar a confundir vocês. Eu vou fazer só essa representação aqui, daí a gente coloca no código ali. Então o N2 ele é o maior ainda, aí o N3 ele é o do meio e o N aqui 1 ele vira o menor. E aí tem o que? Quando o N3 ele é o maior, o N2, colocar aqui o N1 é o do meio e o N2 ele é o menor. E aí por último, vou trabalhar aqui com o N3 sendo o maior, o N2 sendo o menor e o N1 sendo o menorzinho. Essas aqui são as 6 possibilidades quando dá tudo certo, ok? Turma, só assim, em relação a essas comparações aqui, tá ok para vocês? Qual que é a lógica que a gente tem que jogar ali no código? Tassiana, você que perguntou. Até aí, tudo certo. Beleza, então. Então vamos colocar no código então, pode ser? Pode. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui então, como que é o novo projeto? Ordem crescente, vou colocar aqui. Para quem não aparece essa telinha aqui, não se incomoda, tá? É uma versão que saiu nos últimos Eclipse. Acredito que vocês têm aí tudo ele. Então colocamos o main, né, com letra maiúscula. Então tá, eu sei que eu vou receber 3 números. Então vamos lá. Int N1, N2, N3. Aí
eu vou declarar também a input, né? Scanner input igual new scanner system.in. E vamos fazer os pedidos. Aqui não tem laço de repetição, né? Aqui só é um único pedido. Eu vou seguir como um único pedido. Depois a gente até pode tentar fazer uma integração ali. Mas eu vou seguir o que estava sendo pedido ali no... Então aqui, ó. Vou colocar N1. N1. Vamos salvar ali na variável N1. N1 recebe input ponto nextInt sysout N2 input ponto nextInt Então tá. Até aqui nada de demais. O que a gente vai começar a fazer, ó? A gente vai ter que fazer agora esse primeiro teste aqui, ó. Eu vou querer saber se o N1 ele é maior que o N2 e depois eu vou ter que descobrir se esse N2 é o número do meio, ok? Então, ó, se eu tentar fazer isso daqui, ó, N1 maior que N2 maior que N3, o Java não entende o que isso aqui é. Ele vai ter que... Ele não vai... Opa, eu coloquei N3, né? Aqui, ó, N2. Ele não entende o que isso aqui é. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer a primeira pergunta, ó. N1 é maior que N2? E aí, o que eu vou perguntar, ó? Esse N2 aqui, ele é maior que o N3? Se o N1 for maior que N2 e N2 for maior que N3, então eu descobri que o N2 aqui tem... Quer ver? Deixa eu refazer uma outra coisa. Eu ia falar uma coisa, mas... Ó, o N1, ele é maior que o N2? Se o N1 for maior que o N3, eu sei de uma coisa. O N1, ele é o maior número. Então, ó, se o N1 for maior que N2 e o N1 for maior que o N3, eu sei o quê? Que o N1 é o maior, é o maior. Aí, o que eu tenho que descobrir agora? Eu tenho que descobrir quem que é o do meio. Eu tenho que saber assim, ó, N2 é maior que N3? Eu vou fazer esse teste agora. Eu tenho que saber se o N2 é maior que N3. Ó. Então, eu vou colocar if dentro de if. Então, ó, if, se o N2 for maior que N3, então, o que eu sei, ó? Eu sei que essa foi a sequência que foi validada aqui, ó. Porque se ele entrou aqui, ó, N1 é maior que N2 e N1 é maior que N3, eu já sei que ele é maior. Aí eu vou testar aqui, ó, N2 é maior que N3? Se for, eu validei já essa regrinha aqui, ó. Então, o que eu vou colocar, ó? Eu vou colocar assim, ó, sysout, vou lá e coloco assim, ó. Quem que é o N1? Concateno. Vou lá e coloco maior, concateno, com N2. Concateno com o valor de N3. Quer ver? Eu vou rodar. Então, ok. Vou lá e coloco, ó, 50, 25, 10. Validou aqui. 50, 25, 10. Aí, eu vou pensar assim, então se ele validou aqui,
Então, eu posso colocar um else aqui, que daí ele já vai saber. Vamos colocar o else direto aqui, ó, pra gente fazer o teste, ó. Else. Vou colocar aqui, ó, sysout. N1 é o maior. Aí eu concateno com o sinal de aqui. Mais. Aí eu vou lá e coloco N3 mais concateno com N2. Tá aqui. Rodo. Coloco aqui. Então, ó, eu tô supondo que o N3 vai ser o do meio, ó. Então, ó, vou colocar assim, ó, N1 100. O N2 ele vai ser o menorzinho. Vou colocar ali 20. E o N3 coloco... vamos dizer assim, coloco 50. Deu certinho, né? Validou. Tá ok ali. O que pode acontecer? A outra variação que eu coloco ali. Vou lá e rodo agora. 100. E se eu repetir 50, 50? Aí tem esse bugzinho aqui, ó. Por isso que eu não posso colocar o else já aqui. Vou perguntar para a Tassiana, que foi ela que falou, mas é a pergunta para todo mundo. Tassiana, você lembra que eu comentei lá naquele exercício que tinha que fazer uma validação para números diferentes também, né? Isso. Beleza. Eu vou falar depois que tem que ser diferente os números. Uhum. Então, beleza. Então, aqui eu vou já corrigir aqui, ó. Então, ó, aqui, por isso que eu não posso colocar o else. Eu vou colocar if, ó. Vou lá e coloco... Abro e fecho aqui. Coloco, então, N3 é maior que N2. Aí, com essa validação, a gente consegue tratar essa segunda possibilidade aqui. Então, eu vou lá e coloco, então, ó. Rodo aqui, aqui. Então, ó. Se eu colocar, então, agora, vamos dizer, 500. Aí eu coloco aqui N2 100. E o N3 250. Validou aqui. Então, essas duas primeiras validações aqui está ok. A gente já fez. Agora a gente vai vir fazer essa daqui, ó. Essas duas aqui agora. Então, N1 é o maior. Aí eu coloco aqui. O que eu posso fazer, ó? Eu posso fazer um outro else if aqui. Ou poderia fazer um if. Também. Por que eu vou fazer o else if? Porque tá vendo que isso aqui tem bastante... O if, ele tem bastante comparação dentro dele. Um if já tem mais... Um if e um outro else if aqui dentro. Se a gente estivesse fazendo um programa mais complexo, um programa com base de dados real, poderia ficar muito custoso. Então, por isso que eu não faria o if. Aqui não tem nenhuma diferença. É muito rápido esse programa. Mas aí então já vamos direto para o else if aqui para a gente pensar que estamos fazendo uma programação mais performática. Então, else if. O que eu vou querer saber agora aqui? Deixa eu colocar aqui umas chaves. Eu vou testar para saber se o N2 é o maior número agora. Então eu vou lá e coloco N2 é maior que N1. Olha aqui, ó. N2 é maior que N1. E eu também vou perguntar, ó. N2 é maior que N3 para saber se para ter certeza que o N2 é o maior. Aí eu vou lá e coloco. E também N2 é maior que N3. Se for, eu já sei uma coisa, ó. O N2 é o maior. Aí eu vou ter que descobrir quem são os do médio agora. Se é o N1 ou é o N3. Então eu vou lá e coloco, ó. If se acabei esquecendo. Se N1 é maior que N3, N1 é maior que N3. Se ele for, daí eu já vou mostrar aqui, ó, sysout, vou lá e coloco. Então, o meu maior número é o N2, vou concatenar com um sinal de maior. Ele é maior que quem? Que o N1 aqui é o do meio, então N1 é o do meio, concatena com um sinal de maior. E
N3 é o menorzinho. Aí, aqui já está validado. Eu vou fazer a mesma regra aqui. Eu vou colocar o else if para me saber agora se o meu N3 é maior que N1. Se foi, sysout. E aí eu coloco lá, N2 é o maior, mais sinal de concatenação maior, mais N2 é o maior, agora o N3 é o do meio, e concatena com N1 sendo o menor. Vamos só testar? Vamos lá colocar. Coloco agora... O meu maior tem que ser o N2, então eu coloco ali, então, 100 para o N1. N2 eu coloco 300 e o N3 eu coloco 50. Então, ó, 300, 100, 50. Funcionou. Então, 300 aqui ficou o N2, o N1 foi o do meio e N3 foi o menor. Então, vamos para outra possibilidade ali. O N2 tem que ser o maior. Coloco lá 500. Aí o N3 tem que ser o do meio. Então, vou colocar para o N2 aqui 111. E o N3 eu coloco 254. 554, 111. Validado aqui. Ok? Tassiana, até aqui tranquilo? Tranquilo. Tá. E aí eu vou pro último caminho ali, que é com o else if, para validar agora quando é o N3 sendo o maior. Então, se o N3 for maior que N1 e N3 for maior que N2, abro e fecho chaves, vou colocar o comentário aqui, eu sei de uma coisa, o N3 é o maior. Feito isso, vou fazer o teste para mim saber quem que é o número do meio, né? Se é o N1 ou N2. Então, aqui dentro eu vou colocar um outro if e vou colocar se o N1 for maior que o N2, abro e fecho aqui, vou fazer a apresentação, sysout, N3 tem que ser o maior, aí o N1 é o do meio e o N2 vai ser o menor. Se não ser, aí vamos para a última comparação, que seria quando o N2 aqui é o do meio, essa última que a gente vai validar agora aqui. Se não ser, N2 for maior que N1, vou lá e coloco sysout. N3 é o maior. Aí o N2 é o do meio. E o N1 tem que ser o menor. Vamos validar isso aqui. Aí eu coloco lá, então, o N3 tem que ser o maior. Então, eu coloco ali, e o N1 é o do meio aqui. Então, N1 coloco 500. O N2 eu vou colocar 133. E o N3 eu coloco 1024. 1024, N3, N1 do meio e o N2 ficou sendo o menorzinho. Então, ele validou essa condição aqui. Vamos para a última condição. Para essa última condição, eu vou colocar um breakpoint aqui, tá bom? Só para a gente ver
quando ele chegar aqui, ó. Ou melhor, eu vou colocar aqui no cabeçalho pra gente ver o breakpoint andando nesse trecho todo aqui, tá bom? Então vou lá e coloco. Eu quero que o N3 seja o maior, o N1 tem que ser o menor. Então eu vou colocar aqui 10 para o N1, o N2 vai ter 144 e o N3 vai ter aqui 666. Vamos mudar para a perspectiva de debug. Aqui. Então aqui eu vou dar o F6, não vai entrar, né? Porque o N3 aqui já é o maior. F6, ó, não chegou nem a entrar. Aí aqui ele vai testar para ver se o N2 ele é o maior. Que nem aqui, ó. Aqui é um bom lugar para a gente ver o watch, ó, para vocês verem, ó. Aqui tem o operador E, ó. O que ele vai acontecer, ó? Ele vai testar aqui, ó. N2 é maior que N1? Selecionei aqui esse pedacinho, ó, botão direito e vou dar um watch, ó. N2 é maior que N1? É verdade. Aí ele vai perguntar, ó, N2 é maior que N3? Botão direito, watch, ó, false. Aí aqui que é importante, ó, o E o que que é, né? O E quem tem a maior força é a falsidade. Se tiver um falso, toda a sentença ficou falsa. Então eu seleciono tudo aqui e vou pedir para dar o watch ali. Aí, ó, daí deu false. Então daí nessa parte é interessante, bem interessante o debug. Então por isso que ele vai, vou dar o F6 aqui. Veio para o else if. Então o que eu vou fazer? Deixa eu dar o clear aqui. Remove all. Yeah. Aí aqui a gente vai ver, ó, N3 é maior que N1? Vou ver aqui, ó. Botão direito, add watch, true. Quanto que é o N3, só pra gente lembrar, ó. N3 666, N1 10. Aí eu coloco aqui, validar esse outro aqui, watch, true. Então, true e true, né? Vai dar a verdade, ele vai entrar aqui dentro, F6. E agora ele vai validar. Quem que é maior, N1 ou N2? O N1 aqui para nós é 10. E aqui o N2, 144. Então ele não pode entrar aqui. F6. Ele vai validar para ver se o N2 agora é maior. N2, 144, né? E o N1, 10. F6, entrou aqui dentro. Aí ele fez a montagem aqui da nossa expressão. E tá ok aqui. Aí o que falta agora? Tassiana, até aqui, tranquilo? Tranquilo, na verdade eu vi ali o erro foi que foi feito um if só para cada um, e daí foi feito N1 maior que N2 e N2 maior que N3. Foi feita aquela segunda condição de if, de baixo ali, sabe? Entendido. Por isso que deu erro quando eu fiz. Ó, faltou só validar agora uma outra coisinha aqui, então. Eu vou rodar de novo, ó. Vamos dizer assim, ó. N1, 10. N2, 5. E se eu colocar o N3 igual a 5? Nada aconteceu. Porque ele não achou nenhuma comparação. O que eu vou fazer agora, ó? Eu venho aqui, ó. Então, teve esse if, abriu e fechou aqui. O else if abriu e fechou aqui. Else if abriu e fechou aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Embaixo, ó, else, e coloco aqui, ó, sysout informe números diferentes para teste. Rodo. Então, ok. Vou lá e coloco, ó, 9, 1. Aí eu coloco um 9 ali. Informe números diferentes para teste. E daí, dessa forma, a gente validou quando os números também estão digitando números iguais. Dessa forma, a gente validou esse exercício. Eu acho que fechou esse exercício aqui mesmo. Fechou, professor. Obrigado. Nada. É isso. Acho que, vamos...
Vocês têm mais alguma dúvida em relação, assim? Ah, o que a gente pode... Deixa eu ver aqui. A gente podia inventar e colocar um laço de repetição aqui. Só pra fazer o... Assim, ó. Vamos dizer assim, ó. Ele colocou um número que... Assim, ó, ele colocou assim, ó, informa números diferentes para teste. Se ele pegou e chegou nessa parte aqui, a gente poderia fazer um jeito aqui dele voltar aqui em cima. Alguém tem alguma sugestão aí? Dele fazer voltar? Isso aqui, ó. Então, basicamente, isso aqui teria que estar num bloco de laço de repetição. Já dei um tab aqui. Vamos dizer assim, ó. Eu vou colocar aqui o do while. Do while. Que pelo menos uma vez vai rodar esse nosso bloquinho de comparação aqui, ó. Para poder fazer essa mágica aqui, né, a gente tem que fazer o quê? Colocar uma variável de controle. Vamos dizer assim, ó. Colocamos assim, ó. Colocar controle mesmo, assim, ó. Vamos assim, ó. A minha variável controle, eu coloco ela recebendo... Quer ver, ó. Coloco só controle. Vamos dizer assim, ó. Quando eu comecei aqui, esse bloco de repetição, o meu controle aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma inicialização. Assim, ó, controle recebe 1, que tá ok. 1 de ok. E se ele entrar aqui dentro desse else, foi porque alguma coisa aconteceu de errado. O que aconteceu de errado? Ele digitou um número fora do que eu esperava. Então eu vou fazer assim, ó. Controle, se ele entrou aqui, o controle recebe 0. Tipo assim, de coisa negativa. E aí o que eu vou fazer, ó? Repita aqui enquanto a minha variável controle for diferente de... diferente de 1, né? Diferente de 1. Então roda aqui, ó. Vou lá e coloco, ó. 9, 5, 9. Ó, informe números diferentes para teste, ó. Daí ele voltou e perguntou aqui, ó. Agora eu vou fazer o teste de novo. Eu coloco 9, 5 e 1. Aí ele fez aqui, ó. 9, 5 e 1. Pergunta. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Não, deu para entender, mas se utilizar, se colocar o 0 em alguma das opções... Ah, não tem problema nenhum, vamos fazer aqui, ó. Não tem problema nenhum, assim, ó. N1 eu coloco, vou colocar assim, ó, 10, N2 eu coloco 0 e N3 eu vou lá e coloco menos 95. 10, 0, 95. Não teve nenhum problema, porque eu criei uma variável a mais aqui, ó, Tassiana. Eu coloquei, ó, controle, ó. Ah, tá, entendi. Essa variável, tipo assim, é uma variável que a gente chama na programação de variável flag. São variáveis, assim, de controle mesmo. Eu poderia dar o nome de flag, algumas bibliografias ou documentação a gente vê como flag mesmo, que seria chamado, assim, de bandeira mesmo. Que daí a gente coloca pra marcação mesmo. Marcação, né? Isso daí, Douglas, isso aí. Esse exercício aqui valeu a pena, viu, Tassiana? Juntamos mais coisa mesmo. E aí, gente? Tranquilo? Basicamente, hoje misturamos tudo, né? Misturando tudo, né? O Egon tá aí também, né? Egon, Jordi, tá tranquilo também? Beleza. Eu tava com dúvida na marcação ali, mas esses dois exercícios... Ficou ok? Não, beleza. Gente, eu acho que por hoje, tá, acho que era isso. Não sei se alguém quiser. Aí amanhã a gente pode trocar mais uma ideia também.
Fechou, professor. Fechou? Beleza, Brenda. Você, ah, aí vocês me mandam um recado lá no grupo, pode ser então? Beleza? Pode. Beleza, Pode ser. então. Pode ser, professor. Beleza, então. Então eu vou fechar aqui, daí quando vocês me mandam lá um recado, então. Daí amanhã a gente se fala mais um pouco, então. Tá bom. Obrigada, Beleza, Tá bom. gente. Obrigada, Abraço. professor. Nada. Boa noite, vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.